Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, a palavra do Senhor, irmãos, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor já tem falado e vai continuar falando conosco nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto, que nossos ouvidos atentos à voz do Teu Espírito Santo. Nos dê revelação da Tua palavra. Ó Deus, que possamos sair daqui hoje transformados na nossa mente, na nossa forma de pensar, consequentemente na forma de enxergar a vida. Porque quando pensamos com a sua mente, enxergamos com os seus olhos, porque o Senhor sempre vê de um lugar mais elevado. Nos leva para esse lugar nessa noite, nos leva para esse lugar de revelação, de compreensão, de clareza, e que possamos enxergar as belezas das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu quero falar sobre bênçãos hoje. Diga bênçãos. Bênçãos. Você sabe o que significa bênção? Você vai entender hoje como você é abençoado. Amém? Você é tão abençoado que você nem sabe o quanto você é abençoado. E quando nós falamos de bênção, muitas pessoas não compreendem isso. Tanto é que se já reparou que você vai falar com alguém assim: Deus te abençoe. Aí o que a pessoa fala? A todos nós. Já reparou? Porque na verdade é uma forma, né, da pessoa também querer a bênção para a gente e tudo mais. Mas você vê que muitas pessoas às vezes não entendem que é uma bênção, não é? E se você falar para alguém assim: eu sou abençoado, eu tenho uma bênção de Deus, alguém vai olhar e vai ficar assim: ah, metido, só ele que é abençoado. Inclusive nós evangélicos, né, cristãos, as pessoas pensam que a gente quer ser melhor do que eles, porque eles acham que a gente se acha. É verdade ou não é? Não é questão de achar ou deixar de achar, é questão de compreender, irmãos, como é importante nós termos a bênção de Deus na nossa vida. E é isso que Abraão entendeu nesse texto. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe, vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. Olha, Abraão, de ti farei uma grande nação. Ali estava nascendo o povo judeu, irmãos. E ele ainda falou mais: Abraão, olha como é que Deus fala: de ti farei uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Olha só o que Deus estava prometendo para Abraão: Abraão, eu vou fazer o seu nome conhecido, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. Mas tem aqui um detalhe: Abraão, sê tu uma bênção. Ele estava dizendo o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou fazer você conhecido, mas lembre que esta bênção é para você ser uma bênção. E onde você chegar, Abraão, você vai ser um manifestador desta bênção. Onde você chegar, Abraão, a bênção vai chegar junto com você. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu tenho uma bênção, só que essa bênção tem um propósito. E o propósito dessa bênção é você ser um abençoador. Amém? E ser um abençoador é ser um manifestador da bênção de Deus.
Eu quero dizer para você, irmãos, você é um manifestador da bênção de Deus. Onde você chega, o lugar é abençoado. Você é uma bênção no seu trabalho, sim ou não? Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção no seu condomínio. Você é uma bênção para os seus vizinhos. Você é uma bênção para a sua igreja. Eu posso ouvir um amém, igreja? Diga para o irmão que está ao seu lado assim: irmãos, você é um manifestador de bênçãos. Onde você chega, chega a bênção de Deus. Amém? Ou seja, nós estamos aqui, irmãos, para sermos esse canal de bênçãos. Onde você permanece, a bênção de Deus permanece. Tudo que você toca é abençoado. Irmãos, um dia eu tive a revelação dessa palavra na minha vida. E quando eu tive essa revelação, eu passei a viver isso na minha vida. Onde eu chego, eu tenho que fazer a diferença. Onde eu chego, as pessoas são marcadas, impactadas com a minha presença. Ou com algo que eu falo, ou com algo que eu ensino, ou com um conselho que eu dou, ou com uma solução que eu ajudo a pessoa a encontrar para a sua vida, ou uma ideia. Ou seja, eu não passo em branco. Aonde eu chego, eu faço a diferença. Porque eu tenho essa bênção de Deus na minha vida. Quem está entendendo, irmãos? E você também tem essa bênção. A bênção da grandeza de Deus, a bênção da abundância dos céus. E assim que você deve se enxergar. Amém? Deus não faz acepção de pessoas quando diz respeito à fé. Se você crê e o outro crê também, não importa, Deus vai manifestar essa bênção na vida dos dois. Porque todo mundo que crê como Abraão creu é tratado dessa forma. Os céus reagem quando ele vê uma fé se manifestando na vida de alguém, independente de quem ele seja. Então não há acepção de pessoas. E quando você tem essa revelação de quem você é em Deus, que você é abençoado, e que a bênção se manifesta através da sua vida, a sua mentalidade precisa e tem que mudar. Começa a mudar, amém? Então essa palavra, irmãos, é para mudar a sua mentalidade. Quando muda a minha mentalidade, quando muda a minha forma de pensar, a minha maneira de enxergar também muda. Então que essa palavra nessa noite venha trazer essa clareza para você. Você é um abençoador. Você é um manifestador da bênção. Porque você é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou abençoado. Aleluia. Você é abençoado. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é abençoado. Você tem a bênção de Deus. Aleluia. Precisamos acreditar isso com toda a nossa força. Sabe, irmãos, nós estamos esse ano declarando que é o ano da restituição. Amém? E eu quero muito que você entre nessa experiência dessa palavra. Eu quero muito e tenho orado muito por isso, para que você também experimente essa medida de fé, de restituição na sua vida. Daqui a pouco estamos a 4 meses do final do ano. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Pastor, eu não vi muita coisa acontecer, eu não vi muita coisa mudar, mas eu quero declarar em nome de Jesus que até o final desse ano você vai ter testemunho para contar, você vai ter bênção para contar, e assim como Deus fez em Jó, vai fazer na sua vida também. Jó foi restituído 2 vezes mais, tudo em dobro. Eu quero declarar que o mesmo vai acontecer na sua vida, porque você é abençoado. Amém? E quando nós entendemos isso, irmãos, como que nós manifestamos a bênção de Deus? Quando nós manifestamos a bênção de Deus? Porque Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, mas eu quero que você também manifeste essa bênção. Em primeiro lugar, anota aí para você não esquecer: eu manifesto a bênção de Deus. Amém? Eu me torno um manifestador da bênção. Eu me torno um abençoador. Eu faço a diferença onde eu chego, quando eu sei que eu sou abençoado. Diga: quando eu sei que eu sou abençoado. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, e hoje você tem que sair daqui, sabe, com essa dúvida totalmente eliminada da sua mente. E quando nós falamos de bênção, irmãos, preste atenção. Quando nós falamos de bênção é o contrário de maldição.
Amém? É o contrário de maldição. Maldição é miséria, doença, né? Escassez, tantas coisas no mundo que o pecado trouxe. Mas Jesus na cruz, Ele cancelou de uma vez por todas. Amém? Tudo isso na nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou doente. Sim. Isso é maldição? Não. Isso é fruto da vida, normal. Nós somos seres perecíveis. Um dia esse corpo será o quê? Revestido de glória. Aí não teremos mais enfermidades nenhuma. Mas enquanto isso, nós não aceitamos nada disso na nossa vida. Porque eu sou abençoado. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então veja, quando eu declaro eu sou abençoado, eu estou criando dentro de mim uma força interior para não aceitar as coisas negativas na minha vida. Quem está entendendo? Porque a tendência é a gente se deixar levar por um pensamento de morte, por um pensamento de derrota, por um pensamento de fracasso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então nós temos que declarar, apesar da enfermidade, eu sou abençoado. Apesar dessa escassez que eu tenho vivido momentaneamente, eu sou abençoado. Apesar dessa porta fechada que não se abre, o emprego que não chega, eu sou abençoado. Apesar da minha conta no final do mês não fechar como eu gostaria, mas eu continuo sendo abençoado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E quando nós falamos de bênção, vai muito além de coisas materiais. Presta atenção, a bênção é fruto, é resultado de uma bênção que nós já recebemos. E que bênção é essa que nós recebemos? Olha o que está no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Coloca para mim, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. Cristo nos resgatou da onde, meus irmãos? Da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio o que, meus irmãos? Maldição em nosso lugar. Ou seja, tudo que era da maldição que estava sobre a nossa vida por causa do pecado, Jesus levou sobre si. Ele se fez enfermo para que nós fôssemos curados. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Então tudo que era nosso, Jesus pegou para si. Na cruz Ele venceu a morte. E tudo que era dele, Ele passou a dar para nós. Então houve uma troca na cruz. Então Ele tomou o nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado aonde, meus irmãos? No madeiro. Para que a bênção de Abraão, o que está escrito ali? O que está escrito ali, irmão? Eu estou falando da bênção. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem eram os gentios? Nós. Chegasse a nós em quem, meus irmãos? Jesus Cristo. A fim de que recebêssemos o quê? Pela fé. O que nós recebemos? O Espírito prometido. Então nós recebemos a bênção de Abraão. Aquela bênção, para ser uma bênção, a bênção para entender que é abençoado independente das circunstâncias, a bênção para saber quem é, independente do momento que está passando, nós recebemos essa bênção. Que bênção é essa? O Espírito prometido. E quem é o Espírito prometido? É o Espírito Santo de Deus. Você tem a bênção da presença do Espírito Santo de Deus. Quem está compreendendo? Nós recebemos a bênção de Abraão pela fé, que é o Espírito prometido. Então escute só o que eu vou te falar. A bênção da prosperidade, a bênção material, a bênção de uma vida abundante, tudo isso vem depois, é consequência da primeira bênção que nós recebemos, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo coloca em nós a mente de Cristo. Somente o Espírito Santo pode fazer você acreditar que você é abençoado.
somente o Espírito Santo habitando dentro de nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. E é somente o Espírito Santo para nos lembrar, para nos convencer que apesar do momento que eu esteja passando, eu sou abençoado. E quando eu creio que eu sou abençoado, porque eu tenho o Espírito Santo que me convence disso, de fato e de verdade eu vivo essas bênçãos na minha vida. Quem está compreendendo? Porque sem o Espírito Santo, o que só sobra para nós é pensamento de derrota, é pensamento de morte, é pensamento de medo, é pensamento de escassez. É verdade ou não é, meus irmãos? Então todos nós precisamos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então por que você é abençoado? Porque você tem o Espírito Santo. Amém? Aquela bênção que Abraão recebeu, no primeiro momento, não foi uma bênção financeira. Por que não foi uma bênção financeira? Porque Sara continuou estéril sem poder ter filhos. Então, o dinheiro que Abraão tinha não deu poder para Sara ter filhos. O dinheiro que Abraão teve não deu poder para Sara engravidar. Mas o poder que veio sobre Sara, que é o poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, que vivificou o útero dela, deu poder para ela ser mãe e para Abraão ser pai também. Quem está compreendendo? Então é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo que se manifesta em nós, que faz com que essa bênção chegue na nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito, que meus irmãos? De escravidão, para viverdes o quê? Outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então veja, nós não temos uma mentalidade de escravo, nós não temos uma mentalidade de prisão, de derrota, de fracasso, nós não temos medo. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Eu tenho visto muitos crentes com medo, muitos crentes com medo da crise econômica, com medo da crise política, com medo da guerra, com medo de faltar alguma coisa, com medo de falir, com medo de quebrar, com medo das notícias. Mas a palavra de Deus é: não tenha medo, você é abençoado, o Espírito Santo habita em você e te faz lembrar todo dia que você é abençoado, você tem a bênção de Abraão. E olha o que diz o versículo 16: o próprio Espírito testifica com o que, meus irmãos? O nosso Espírito. Veja, o Espírito Santo prometido, que habita em nós, que nos faz ter a bênção de Abraão, testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Abençoados. Porque quem é filho de Deus é abençoado. Você está compreendendo? Quem é filho de Deus é abençoado. Ora, se somos filhos, somos também o que, meus irmãos? Herdeiros. Herdeiros de Deus. E o que, meus irmãos? Co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos o que, meus irmãos? Glorificados. Então veja se você está me entendendo aqui. Preste atenção. Uma coisa é eu querer a bênção, é eu querer crescer financeiramente, é eu querer prosperar, é eu querer conquistar, é eu querer ser bem sucedido, é eu querer ser. Outra coisa é eu já saber que já sou abençoado, que já sou herdeiro, que já sou próspero, que já tenho uma provisão de Deus, que já tenho um milagre na minha vida, que já tenho uma cura de Deus na minha vida. Quando eu sei quem eu já sou, eu não fico me esforçando para ser. Quando eu sei quem eu já sou, eu não fico triste ou intimidado por nada que acontece, porque nada que acontece vai mudar quem eu sou. Eu sou filho, sou herdeiro, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho a bênção de Abraão, Deus está comigo. Então não tem nada que vai mudar essa verdade. Porque tem muita gente querendo bênção material, prosperidade, isso tudo está no pacote da salvação, sim, mas a bênção prometida
que vai abrir a nossa mente para tudo isso se chama Espírito Santo de Deus. Só Ele é que pode te mostrar quem você é. Só Ele que pode mostrar o que você pode fazer. Só Ele pode fazer você vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Aí já começa a mudar a nossa mentalidade. E Ele está dizendo: eu vou te abençoar, porque você já tem a bênção. Eu vou engrandecer o seu nome, porque eu tenho a promessa na sua vida. E eu vou fazer de você o manifestador da bênção onde você chegar. Então diga: eu já sou abençoado. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos bem forte, meus irmãos. 2, 3 e... Bendito o Deus e Pai de nós... Não, vamos repetir mais forte. 1, 2, 3 e... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Ei, quem já sabe que é abençoado não fica correndo atrás da bênção. Quem já sabe que é abençoado não fica com medo, atemorizado, apavorado se vai faltar ou se não vai faltar, ou se vai dar certo ou se não vai dar certo. Quem sabe que é abençoado, ele vive em paz, porque ele está com Cristo, ele está num outro nível, ele está num outro patamar. Desculpa a expressão, a bomba está caindo aqui embaixo, né? O couro está comendo, a crise está acontecendo, e a notícia que vai quebrar, a notícia que vai faltar, a notícia que vai isso, a notícia que vai aquilo outro, mas você não está mais aqui embaixo, você está em Cristo nas regiões celestiais, e lá você sabe: eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Abraão, o Espírito Santo habita em mim, eu não vivo mais com medo. Repare que a Bíblia, ela não ensina a gente a buscar as bênçãos. Já reparou isso? A Bíblia não ensina a gente a buscar as bênçãos. Busca a bênção, busca ser próspero, busca ser rico, busca conquistar. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia sempre nos ensina a buscar a Deus, a buscar o Senhor. Por que a Bíblia não ensina a gente a buscar a bênção? Porque nós já somos abençoados. E quando eu busco a Deus, eu tenho mais consciência disso e vivo em paz. Porque quando eu entendo isso, as bênçãos é que começam a me perseguir. É diferente. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Salmos 23, versículo 6 diz: bondade, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Isaías capítulo 55 diz: vinde, gastai dinheiro naquilo que não é pão, vosso suor naquilo que não satisfaz, ouvi-me atentamente, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Significa que nós já temos, nós já somos abençoados. O que o Senhor vai fazer é acrescentar algumas coisas, porque nós já somos abençoados. Amém, meus irmãos? E foi essa bênção na vida de Sara que fez o útero de Sara novamente, para gerar um filho. Essa bênção que foi liberada dentro dela, também está dentro de você. Quem pode dar glória a Deus? Então diga: eu não serei, eu já sou. Amém? Eu já sou. Você já é abençoado. Deus não olha para você pensando assim: eu vou abençoar meu filho, eu vou dar isso. Ele já te deu. Ele já te deu. Deus não está olhando, Ele fala assim: eu não estou só no seu presente, eu estou no seu futuro.
eu cheguei primeiro do que você. Pode ainda não ter chegado na tua mão aquilo que você espera, aquilo que você quer. Continua me buscando, continua me adorando, continua crendo que você já é abençoado, que o tempo vai passar tão rápido. Quando você se der conta, a bênção já vai estar te atropelando. Vai ser uma atrás da outra, e vai te surpreender. Porque muitas pessoas ficam atrás da bênção, esquecem do abençoador, esquecem que já são abençoadas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você quer ver como que o povo de Deus é um povo abençoado? Diga, o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus sempre foi abençoado e sempre será abençoado. Quer ver uma coisa? O povo estava no Egito. Lembra da história? Abraão, Isaac e Jacó. Lembra da história? José no Egito. Se você ver a história de Abraão, Abraão se tornou muito rico. Isaac também se tornou muito rico, riquíssimo. Jacó também se tornou muito rico. Você conhece a história? Porque eles já eram. Amém? Você vai se tornar rico também. A riqueza é só uma questão temporária, material que vai chegar na tua mão, mas você já é abençoado. Abraão tinha bênção, se tornou rico. Jacó tinha bênção, se tornou rico. Isaac tinha bênção, se tornou rico. Jacó se tornou rico. E o filho de Jacó, José, se tornou rico, governador do Egito, sentou no trono. Você consegue ver a bênção de Deus acompanhando o povo de Deus? O povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus tem a bênção de Deus. Aí, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha lá, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Deus falou para quem? Para Abraão, amém? Olha o que Deus falou para Abraão. Sabe com certeza, então lhe foi dito, sabe com certeza, o que, meus irmãos? Que a tua o que? Posteridade será o que? Peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quantos anos? 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual tem de sujeitar-se, e depois sairão o que, meus irmãos? Você está entendendo o que está escrito aqui? Deus diz para Abraão: Abraão, eu te abençoei, te engrandeci o teu nome, você vai ser pai de multidões. Não importa o que aconteça no meio do caminho, a bênção continua com você. Abraão, vai acontecer que o teu povo vai ficar como escravo 400 anos no Egito, mas guarda essa promessa: numa só noite eu vou libertar o meu povo e eles sairão com grandes riquezas. Você está conseguindo pegar? Não tem crise política, não tem crise econômica, não tem mudança de governo, não tem ameaça de nenhum país, não tem nada que revogue a bênção do povo de Deus. É isso que você tem que entender. Aí o povo vai para o Egito. Aí a gente pensa assim: o povo viveu muitos anos na escravidão. Sim, viveu. Mas antes de viver na escravidão, o povo viveu de maneira próspera no Egito. Porque enquanto José estava no trono, o povo de Deus estava sendo suprido. Porque José era o governador e era do povo de Deus. Quem está entendendo? O povo foi para o Egito, veio a fome, mas a fome não atingiu o povo de Deus. Porque José estava no trono. Enquanto José estiver no trono, não vai faltar nada na tua casa. Enquanto José estiver no trono, não vai faltar provisão. Enquanto José estiver no trono, não vai faltar provisão. Enquanto José estiver governando, não vai faltar nada. Porque José é Jesus. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Enquanto Jesus estiver no trono reinando, nós vamos comer e desfrutar do melhor dessa terra. Porque nós somos abençoados. Porque nós temos essa bênção. Amém, meus irmãos? O povo então, José morre. E logo depois um faraó assume o governo do Egito. Um faraó que não conhecia a história do povo de Deus, não conhecia o que tinha acontecido.
E a Bíblia vai dizer que esse faraó cruel vai então castigar ainda mais o povo de Deus. E quanto mais ele castigava o povo de Deus, mais o povo crescia. Você conhece a história? Até que então, Deus levanta Moisés. Vem as 10 pragas do Egito. Você conhece a história? O rio se transformou em sangue, praga de piolhos, praga de rã, mais o que? Chuva de fogo, mais o que? Gafanhotos, mosca, e nenhuma dessas pragas atingiu o povo de Deus. Nenhuma dessas pragas atingiram o povo de Deus. Pode vir a praga que vier, pode vir a crise que vier, nada e ninguém vai atingir o povo de Deus, porque o povo de Deus tem a bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? E a última praga, que foi a morte dos primos. A Bíblia fala também de uma praga que foram densas trevas. Quem lembra da história? Densas trevas. Era tanta escuridão que na casa dos egípcios eles acendiam as velas, acendiam as lamparinas e tudo continuava escuro. Era tanta treva que conseguia tocar na treva. Era tanta escuridão, é como se a gente acendesse a luz aqui e aqui continuasse escuro. Mas na casa dos israelitas tinha luz. Na casa dos israelitas tinha luz, tinha luz, tinha luz. Irmãos, se fosse você, dava um glória a Deus mais alto. Porque essa bênção é para a sua vida também. Tem luz na sua casa, tem luz na sua casa, tem luz na sua vida. Tem luz. E luz é a revelação da palavra de Deus. O ímpio não tem revelação da palavra de Deus, por isso eles ficam amedrontados, apavorados, mas o Filho de Deus tem revelação da palavra. E finalmente a última praga, a morte dos primogênitos. Morreu os primogênitos até dos animais, morreu os primogênitos do povo egípcio, mas o povo de Deus não morreu ninguém. Eles mataram o cordeiro que representa a Páscoa, que representa Cristo, colocavam o sangue sobre as vergas das portas, e o anjo da morte passou, mas a casa do povo de Deus foi preservada. Preservada. E sabe o que aconteceu no dia que eles saíram do Egito? Sabe o que aconteceu no dia que o povo de Deus saiu do Egito? Cumpriu-se a promessa que Deus fez a Abraão: o meu povo vai sair com grandes riquezas. O meu povo vai sair dessa escravidão com grandes riquezas. Ei, de um dia para a noite, de uma hora para outra, quem era escravo, quem não tinha nada, saiu cheio de ouro, de prata e de riquezas. De um dia para o outro, de uma hora para o outro, um povo que estava na miséria, um povo que estava na escravidão, um povo que não tinha dinheiro para nada, de um dia para o outro, de uma hora para outra, saíram enriquecidos. Por isso que eu profetizo, e só algumas pessoas acreditam, infelizmente, mas alguns acreditam que Deus pode mudar a tua vida financeira de um dia para o outro. Deus pode mudar a tua história financeira de um dia para o outro. Deus pode mudar o teu status financeiro de uma hora para outra. Esse é o nosso Deus. Alguns acreditam, outros não. É uma questão de cada um. De um dia para o outro, de uma hora para outra, Deus faz uma conexão, te coloca num lugar com uma pessoa, e aquela pessoa estava na hora certa te esperando para abrir uma porta para você, e o teu status financeiro mudar de uma semana para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Quem toma posse dessa palavra aqui, pelo amor de Deus? Quem acredita nisso aqui, pelo amor de Deus? E por que isso vai acontecer com você? Porque você tem a bênção de Deus. Quem é a bênção de Deus? É o Espírito prometido, que habita dentro de você e faz a tua mente se abrir para esse Deus que prospera, que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 35. Como eu queria que alguns estivessem entendendo isso hoje, mas sei que alguém está pegando essa palavra aqui. Êxodo 12, 35. Fizeram, pois, o que, meus irmãos? Os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés,
e pediram aos egípcios objetos de quê? Prata. Objetos de quê? Ouro e roupas. E o Senhor deu graça ao povo, os olhos dos egípcios, que lhes davam o que pediam, assim despojaram os egípcios. Ei, você não entendeu não? O povo de Deus chegou para os egípcios e falou assim, ó, manda o ouro que vocês têm, manda a prata que vocês têm, quem está saindo. Os egípcios já estavam tomando praga, 10 pragas, já estavam tudo nervoso. Falou, leva tudo e sai da minha terra. Leva tudo e sai daqui. Leva tudo e sai daqui. Some daqui, leva ouro, leva prata, leva joia, leva diamante, leva tudo que nós temos. Leva e sai e vai. Você não está conseguindo entender o que está escrito? Percebe? A bênção vai te atropelar, a bênção vai te seguir de tal forma que ela diz, toma, leva que você é abençoado, leva que você é abençoado, leva que você tem Deus, entra nessa empresa, entra nessa vaga, entra, toma posse dessa promessa que é sua, vai. Começou, a promessa está se cumprindo, chegou o dia que Deus disse para Abraão, o meu povo sairá com grandes riquezas, começou, eu quero dizer para você hoje, começou hoje na tua vida, algo vai mudar até o final desse ano, eu quero liberar essa palavra sobre você, sua vida financeira vai mudar, você vai tomar posse dessa prosperidade que Deus já prometeu para você, vai chegar, eu quero dizer não, já chegou, já começou. Você percebe que toda palavra é para fazer a gente tirar essa mentalidade de fracasso, de derrota, de miséria, de pobreza, e para fazer a gente lembrar quem é Deus na nossa vida. O povo levou tanto ouro, de uma hora para outra a vida deles mudou. Quem está crendo nisso? Que o tabernáculo de Moisés, que eles construíram, era cheio de ouro. A arca da aliança era cheia de ouro. As colunas de ouro, os utensílios de ouro, tudo era de ouro. O povo de Israel se tornou o povo mais rico da terra. O mais rico, o mais próspero. Davi, quando separa os utensílios, o seu ouro particular, não sei se você conhece a história, ele não constrói o templo, mas Salomão constrói lá na frente. Mas antes de Salomão construir, Davi, enquanto estava vivo, ele disse, porque eu amo a casa do meu Deus, eu separo do meu tesouro particular, ouro de Ofir, esmeralda de sardônica, e ele vai falando, e prata disso, e ouro daquilo, esmeralda daquilo, e a palavra, se você ler, foram muitas, foram toneladas e toneladas de ouro e de prata. Fizeram uma pesquisa para os dias atuais, só do tesouro particular de Davi, ele ofertou para a casa de Deus 7,4 trilhões de dólares. Não, você não está entendendo o que eu disse. Quem hoje tem trilhão no Brasil, no mundo? Quem hoje? Não tem. Mas somando tudo que Davi deu para os dias atuais, eu já passei esse vídeo aqui, vocês já viram uma vez, foram 7 trilhões de dólares. Se tornou rico ou não? Próspero ou não? Porque tinha a bênção de Abraão. Depois de Davi, veio Salomão. O rei Salomão, o sábio rei Salomão. Salomão não guerreou guerra nenhuma, mas ele foi um homem sábio e muito rico. Se você ler a história do rei Salomão, ele tinha como fluxo contínuo mensal de riqueza 3 trilhões de dólares para os dias atuais em ouro, que ele gastava assim, por ano. E banquetes e mais banquetes que ele fazia todo dia. O templo do rei Salomão, se você vê a história, cheio de ouro, tanto é que lá na frente, quando o templo foi destruído, os inimigos queimaram o templo para derreter o ouro, para conseguir levar o ouro, de tanto ouro que Salomão tinha.
rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, quando soube da fama de Salomão, levou uns 14 carroças e camelos, com ouro e com riquezas para dar para Salomão. Quando Salomão viu aquilo, ele falou para os seus servos: devolve tudo para ela e coloca mais ouro dentro dessas carroças. Isso aí para mim não é nada, pode levar tudo, ainda coloca mais ouro para ela. Aí eu te pergunto, o povo de Deus é um povo abençoado ou não é? O povo de Deus é um povo próspero ou não é? O povo de Deus tem que ter uma mentalidade de vencedor ou não? Ah, como eu queria que algumas pessoas hoje entendessem isso. E essa bênção foi se estendendo. Foi se estendendo. Aí quando nós lemos em Mateus capítulo 12, versículo 42. Mateus capítulo 12, versículo 42. Olha o que a palavra de Deus diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Versículo seguinte, versículo 42, volta. Isso. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que quem? Quem é que é maior do que Salomão? Jesus estava se referindo a ele mesmo. Vocês conheceram Salomão, a sabedoria de Salomão, quantos ouros e trilhões de ouros Salomão tinha? Eis aqui quem é maior do que Salomão, o seu Jesus, o nosso rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele está dizendo para mim e para você, essa bênção que passou para Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, chegou até mim. Eu sou maior do que todos eles, e chegou a hora de vocês viverem isso também, porque essa bênção agora é transferida para o meu povo. Salomão teve sabedoria, Cristo foi a sabedoria, nós recebemos a sabedoria de Cristo hoje. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Salomão era um homem sábio, e porque ele era sábio, ele prosperou, porque ele tinha uma sabedoria dada por Deus. Cristo é a nossa sabedoria, o Espírito de Cristo habita em nós, e porque nós temos essa sabedoria, hoje nós podemos desfrutar da prosperidade e da bênção, da riqueza. Alguém entende? Eu quero declarar em nome de Jesus, espírito de sabedoria sobre a sua mente agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse espírito de sei lá o que, essa mente pequena, essa mente fechada, essa mente limitada, essa mente de derrota, essa mente de miséria, essa mente de fracasso, acaba hoje na sua vida. Isso é um opróbrio na sua vida. Deus tem muito mais, a palavra diz: eu tenho pensamentos muito mais elevados que os seus, eu tenho um caminho muito mais alto do que os seus. Abre a sua mente, abre o seu coração, porque assim como eu fui com Salomão, eu sou maior do que Salomão, eu vou fazer na sua vida também. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque Deus dá o que, meus irmãos? O que Deus dá, irmão? Alguém recebeu sabedoria hoje aqui, eu tenho certeza disso. O seu problema não é dinheiro, é sabedoria. O seu problema não é falta de dinheiro, é falta de sabedoria. Porque se você tivesse sabedoria e soubesse, você teria mais do que tem hoje. A diferença de uma pessoa para outra, que tem ou que não tem, ou quem quer ter, porque tem gente que não quer ter e está tudo bem, mas quem quer ter e não tem, é sabedoria. É mente destravada, é pensamento aberto, é pensamento do alto, é pensamento do céu. Quem está compreendendo? E essa palavra que hoje é para abrir a sua mente, é para você sair daqui falando: eu sou abençoado e ponto final. Eu sou abençoado e acabou, não se discute mais isso. Aí olha o que diz Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá o que, meus irmãos? Sabedoria. Ele dá mais, Ele dá o que, meus irmãos? Conhecimento. E prazer ao homem que lhe... Você agrada a Deus, sim ou não? Quem agrada a Deus aqui? O temor do Senhor é o princípio da... Quem teme a Deus, agrada a Deus. Quem ama a Deus e anda no caminho de Deus, faz a vontade de Deus, sim ou não? Então você agrada a Deus. Quem anda pela fé, agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem agrada a Deus tem sabedoria e tem conhecimento. Sim ou não? Agora é completo o versículo. Mas ao pecador dá o quê?
mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Tem gente que ainda não entendeu, tem gente que ainda está com a cabeça eu não sei aonde. Nesse momento tem algum ímpio, algum pecador juntando riqueza para entregar para você. Pagou até a luz. Você não entendeu não? É o que está escrito. O problema é que você quer ter a riqueza do pecador. Você quer ter o que o pecador tem. Você quer viver como o pecador vive. Você não quer agradar o teu Deus. Você não quer honrar o teu Deus. Mas você quer ter riqueza. Você não vai ter. Você vai ter dor. Você vai ter trabalho. Você não vai ter nada. Mas se você buscar Deus em primeiro lugar, temer a Deus, honrar a Deus, fazer a vontade de Deus, crer na palavra de Deus, acreditar que é abençoado e andar nos caminhos do Senhor, vai prosperar. Deus vai tirar da mão de quem tem e vai dar para quem não tem. Esse é você. A palavra diz: não fique olhando a prosperidade do ímpio, porque o ímpio tem, porque o que ele tem vai acabar rápido. Muita gente quer ter, mas não quer ser. Muita gente quer ter o que o outro tem, mas não quer ser um servo de Deus, temente a Deus, que honra a Deus, que ama a Deus, que vive a palavra de Deus, que anda nos caminhos de Deus, mas quer ter o que o ímpio tem. Quando você tem conhecimento, quando você tem sabedoria, quando você tem temor a Deus, quando você agrada a Deus, o mínimo do que você faz é o suficiente para Deus te abençoar. Agora, quando você não teme a Deus, não agrada a Deus, não anda no caminho de Deus, o muito que você faz não adianta de nada. É o que está escrito nesse texto. Quem está compreendendo, irmãos? Tudo por causa da bênção. Da bênção. Eu quero dizer uma coisa para você. Você carrega a bênção de Deus. Diga: eu carrego a bênção de Deus. Você está pegando a palavra, irmãos? Você quer ver uma pessoa que carregava a bênção de Deus? Isaac. Lembra Abraão, Isaac e Jacó. Isaac abriu o poço, tinha água. Vinham filisteus, roubavam o poço de Isaac ou entulhavam o poço. Isaac ia para outro lugar, abria outro poço, tinha água. Os filisteus vinham, entulhavam o poço. Depois Isaac ia para outro lugar, abria outro poço e tinha água. Porque aonde Isaac ia, a bênção de Deus ia junto. Os filisteus não entendiam que a diferença não estava no poço, a diferença estava em Isaac. Você vai prosperar em qualquer lugar, porque a bênção de Deus te acompanha onde você for. Diga glória a Deus. Podem entulhar teus poços, podem boicotar contra você, podem te passar a perna, podem falar mal de você no teu trabalho, podem criar armadilha contra você. Você tem a bênção de Deus, e quem tem a bênção de Deus vence o ciúme, vence a inveja, vence o boicote, vence a crise, vence o que for, porque você tem a bênção de Deus. É isso que nós temos que entender. Por isso que no mesmo texto que nós lemos, Deus disse para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No mesmo texto, sabe por que Deus disse para Abraão isso? Porque Abraão, não é todo mundo que vai se alegrar com a tua bênção, não é todo mundo que vai se alegrar com a tua prosperidade, não é todo mundo que vai ficar feliz quando souber que você trocou de carro, não é todo mundo que vai ficar feliz quando souber que você trocou de casa, não é todo mundo que vai ficar feliz quando souber que você mudou de status. Mas fica tranquilo, não se preocupa com isso. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Porque quem tem a bênção de Deus, quem briga com quem tem a bênção de Deus, está brigando contra o próprio Deus. E Deus disse para Abraão: eu vou ser o teu escudo, eu vou ser o teu galardão, eu vou ser a tua recompensa, eu vou te guardar na entrada, na saída, eu vou estar com você, Abraão. Você tem a bênção de Deus. Por isso que tem muita gente que tem vergonha da bênção de Deus. Eu não vou andar com a bolsa da Louis Vuitton, eu não vou andar com relógio caro, eu não vou andar com sapato bonito. Anda assim, se você pode, compra, usa assim, porque você tem a bênção de Deus. Deus te prosperou, Deus te abençoou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E muita gente fica com medo disso.
Você é um outdoor para o mundo da bênção de Deus. Você é um outdoor para dizer: Deus existe, Deus é fiel, Deus prosperou, Deus abençoou, Deus fez. Foi Deus na vida dele. Vai ter invejoso, sim. Vai ter gente falando mal de você, sim. Deixa falar. Deixa. Amém? Agora, sabe o que é lindo em tudo isso? Abraão, Isaac, Jacó, José e todo mundo. Eles viveram as sombras. Nós hoje vivemos a realidade. Eles eram prósperos e abençoados. E hoje nós não acreditamos nisso como deveríamos acreditar. A promessa era para nós. Eles foram a sombra, ou seja, começou aqui, mas a plenitude se concretizou em Cristo Jesus. Isso tudo para explicar para você que você manifesta a bênção de Deus quando você sabe que é abençoado. Amém? Diga: eu sou abençoado. Não deixa nada mudar isso. Não vira para a pessoa e fala: você é abençoado. Fala para ele. E quem convence a gente disso? Quem convence a gente disso? É o pastor que está pregando? É o Espírito Santo que habita dentro de você. Por isso que Deus não é Deus de confusão, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos herdeiros, que somos abençoados, que somos prósperos e que tudo isso é verdade. E sabe quando eu manifesto a bênção de Deus? Anota aí em segundo lugar. Pastor, eu pensei que você tinha falado em 10 pontos. Ainda tem mais. Fala para o teu irmão assim: ainda tem mais. Uma vez uma pessoa falou assim: eu não vou na Manaim porque o culto acaba tarde. Vai para casa ver televisão. É brincadeira uma coisa dessa? E reclama que o culto acaba tarde. Não vai dormir quando chegar em casa, vai dormir só 1h da manhã. E outra coisa, é um culto só na semana. Me faça o favor. Por isso que uns são abençoados e outros não. Simples assim. Porque uns valorizam o que outros desprezam. Alguém diga glória a Deus. Mas que bom que você é daqueles que valorizam. Diga: eu valorizo. Eu sou abençoado. Segundo lugar, sabe por que nós, quando manifestamos a bênção de Deus? Quando nós agradecemos. Diga: quando nós agradecemos. No Novo Testamento, a palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Agradece, 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 agradece. O Rafa leu aqui: Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Agradeceu, agradeceu, agradeceu. O que é agradecer? É agradecer antes de receber. É agradecer antes de chegar. É agradecer antes de já acontecer. Porque se eu já sei que eu sou abençoado, já aconteceu. É só uma questão de bênção, de tempo para a bênção chegar na minha mão. Então eu já agradeço antes de acontecer. Senhor, obrigado por essa porta de emprego que eu já sei que está aberta. Senhor, obrigado por essa cura que eu sei que já chegou na minha vida. Senhor, obrigado por esse aumento de salário que eu sei que já aconteceu. Senhor, obrigado por essa promoção no trabalho, porque eu sei que já aconteceu. Obrigado pela expansão da minha empresa, porque eu sei que já aconteceu. Porque se eu sei que eu sou abençoado, se eu sei que Deus está comigo, se eu sei que há uma bênção irrevogável na minha vida, é só uma questão de tempo de eu entrar de posse da promessa. Então eu tenho que viver uma vida de gratidão. Mas o que nós vemos é muita gente murmurando: Senhor, está demorando. Senhor, cadê a bênção? Senhor, por que está acontecendo comigo? Senhor, olha só, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Senhor, onde eu estou errando? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Não é para fazer assim, é para agradecer, é para agradecer, é para agradecer. Porque já é meu e eu creio, eu já tenho, eu tomo posse, já está na minha vida, então eu já estou agradecendo. Olha o que diz Mateus 11, capítulo 24. Por isso que muito crente está vivendo uma vida muito difícil.
porque é filho de Deus, é herdeiro de Deus, tem promessa de Deus, tem a bênção de Abraão, mas ainda não entendeu quanto é abençoado. Como eu queria que alguém estivesse prestando atenção nessa palavra hoje. Mas eu sei que alguém está recebendo aqui hoje. Esse alguém é você? Fala, se alguém sou eu, pastor, eu estou prestando atenção, eu estou recebendo essa palavra hoje. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, Mateus 11, 24. Mateus, porque tudo quanto pedis em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Acha para mim essa referência. Marcos 11, 24, perdão. Marcos 11, 24. Vamos lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Não. Bem forte. 1, 2, 3 e... Eita, meu Deus do céu! Que é isso? Por isso vos digo que tudo quanto você pedis em oração, creia que você já recebeu. Não é questão de receber. Eu já recebi. E será assim convosco. Mas por que não acontece com muita gente? Porque não creem, não acreditam e não pedem como filhos. Eu vou repetir: pedem como mendigos. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir. Um filho pode pedir, sim ou não? Um mendigo pode pedir, sim ou não? Quando o mendigo pede para você na rua alguma coisa, ele pede: me dá um dinheiro, me dá isso. Ele pede, mas ele sabe que pode não receber. Ele pede, mas ele sabe, se o senhor puder me dar, eu vou agradecer. Se o senhor puder me dar uma esmola, alguma coisa, eu até agradeço. Mas se o senhor não me der também, está tudo certo. Isso é o pedir de um mendigo. Agora o pedir do filho é: pai, me dá, porque eu sei que o senhor vai me dar e eu sei que é meu, é minha herança, então eu estou aqui para receber. É diferente. A palavra pedir no grego tem 2 significados. Vou citar para você agora que é algo poderoso. A palavra pedir no grego pode ser aiteo ou erotal. Pedir no grego aiteo significa pedir, rogar ou solicitar. É o pedir de um mendigo. Quando ele pede uma esmola, ele não sabe se vai receber. Ou melhor, quando ele pede uma esmola, né? O erotal, que confunde a gente. O erotal é aquele que pede sem saber que vai receber, entende? E o aiteo é o que pede com a certeza que vai receber. Vou dar um exemplo. Eu vou na sua casa, empresto e deixo meu celular na casa do Caio. Aí eu vou pedir: Caio, me entrega o meu celular. Você acha que o Caio não vai devolver o meu celular, sim ou não? É claro que ele vai devolver o celular. Por que ele vai devolver o celular? Porque é meu. Então eu estou pedindo com a certeza que eu vou receber. Isso é o que? Aiteo. Perdão. É isso aí, aiteo. Tá certo. Aiteo. Então, eu estou pedindo: Caio, fui na tua casa, esqueci meu celular. Eu estou te pedindo, você pode trazer meu celular? Aiteo. Eu tenho certeza que eu vou receber. Por que eu tenho certeza que eu vou receber? Porque é meu. Agora eu fui no Caio e falei assim: Caio, eu vi o seu celular, gostei do seu celular, achei tão bonito o seu celular. Você pode me dar o seu celular? O Caio vai me dar o celular? Claro que não. Eu falar: olho grande, sai para lá. Não é? Esse pedir aí é erotal. Por quê? Eu vou pedir, mas eu não tenho certeza que eu vou receber. Quando você pede a Deus, você pede com a certeza de que já recebeu, porque é seu. E quando você pede na certeza que já recebeu, você simplesmente
agradecer. Agradecer. Então quem tem a mentalidade de abençoado, ele fala: Senhor, obrigado por esse carro que eu sei que eu já estou entrando nele. Obrigado por esse emprego que eu sei que eu já vou entrar nessa porta. Obrigado por essa cura, porque eu sei que vai chegar na minha vida. Senhor, obrigado por essa conta bancária, porque eu sei que vai mudar. Obrigado, Senhor, por essa viagem que eu sei que eu vou fazer, porque eu estou pedindo, porque eu tenho certeza que eu já recebi, que eu vou receber, porque eu sou filho, eu sou herdeiro. E ele falou: quando você pedir em oração, peça com fé, crendo que já recebeu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que quando você vê pedir, pedir e dar-se-vos-á, é o que ali? Aiteo, porque é certeza que já recebeu. Tudo quanto pedirdes, João 14:34, aiteo, em meu nome o farei. Se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 1:5, peça a Deus, aiteo, na certeza de que já recebeu. Então você tem que dizer: eu quero, Senhor, saúde. Eu quero, Senhor, paz. Eu quero, Senhor, prosperidade. Eu quero, Senhor, minha família na Tua presença, porque a promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero, meu Deus, sabedoria. Senhor, eu quero, eu recebo. Isso já o Senhor já me deu. Eu recebo, eu já estou te agradecendo. Obrigado pela minha cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já respondeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me colocar nesse lugar. Obrigado por esse contrato que eu vou assinar. Obrigado por essas portas que já se abriram. Você está entendendo? Quem crê que é abençoado e que manifesta a bênção de Deus, ele anda em gratidão. Gratidão. Diga gratidão. Quem é abençoado aqui? Vamos agradecer mais? Vamos agradecer mais? Agora tem uma coisa: você vai ser abençoado e você vai ser muito próspero, e as coisas vão acontecer e as portas vão se abrir, mas nem todo mundo vai se alegrar com isso. Nem todo mundo vai se alegrar com isso. Nem todo mundo vai ficar feliz com isso. As pessoas vão te invejar, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão falar que você é exibido, as pessoas vão falar que você, quer ser melhor do que os outros. Por isso que Deus disse para Abraão: não guarda mágoa no seu coração, Abraão. Não guarda mágoa no seu coração, Abraão. Não fica triste se falarem mal de você, Abraão. Não fica triste se alguém for para a internet fazer indireta para você, Abraão. Abraão, não fica triste se alguém fizer fofoca de você. Porque, Abraão, no meio de tantas pessoas, tem aqueles que vão olhar para você e vão falar: Abraão é abençoado. E Abraão, fica tranquilo, porque as pessoas vão olhar para você, vão ver que você é abençoado e vão te abençoar mais. Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Abraão, as pessoas vão ver que a bênção está sobre você. Então, Abraão, não fica triste com aqueles que estão falando de você. Se alegra, porque eu estou te abençoando e ainda vou usar aqueles para te abençoar mais ainda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você já teve essa visão de alguém que tem a bênção de Deus? Alguém que é abençoado por Deus, e você já teve vontade de abençoar aquela pessoa? Não. Maioria não. Porque via de regra, na mentalidade latino-americana, a gente só abençoa quem está precisando. A gente só tem prazer de ajudar quem faleceu e às vezes tem que juntar o dinheiro para pagar o enterro da outra pessoa, e a gente vai lá junta para dar. Via de regra, a gente tem uma cultura que só dá para quem está precisando. É verdade ou não é, minha gente? Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. Mas na cultura de Deus, Deus diz assim: Abraão, você é uma terra fértil, você é uma terra próspera, você é uma terra abençoada. E quem olhar para você e ver que a minha bênção está com você, quem te abençoar, eu vou abençoar mais ainda. Abraão, quem olhar para você e ver que você tem um relógio, você não precisa de relógio, mas alguém quiser tirar o relógio para dar para você, mesmo você não precisando, porque essa pessoa viu a bênção de Deus na sua vida, eu vou abençoar ainda mais essa pessoa. Eu quero dizer uma coisa a você: as pessoas vão olhar para você e vão ver o quanto você é abençoado, e vão sentir mais da parte de Deus em te abençoar. Ah, como eu queria que alguém estivesse entendendo isso aqui hoje. Por isso ele diz: eu abençoarei
os que te abençoarem. Não guarda mágoa, não guarda tristeza, não guarda ressentimento. A mágoa e o ressentimento tem que durar até 6 horas da tarde. Depois das 6 não tem que ter mais nenhuma mágoa no teu coração, porque a palavra diz: não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Ir até 6 horas, se passar disso é pecado. Ireis, mas não pequeis. Porque a prosperidade, a bênção, a riqueza não dá para ocupar o mesmo lugar que a mágoa, que a ira e com a indignação. Sabe por que você não está prosperando mais por causa da mágoa? Sabe por que você não está prosperando mais por causa do ódio? Sabe por que você não está prosperando mais por causa da inveja? Sabe por que você não está prosperando mais? Porque você não acredita que o mesmo Deus que abençoou o teu irmão é o mesmo Deus que quer te abençoar também. Sabe por que você não está prosperando mais? Porque você precisa entender que é uma bênção de Deus separada para a sua vida, e você tem que entrar na experiência dessa palavra e falar: Senhor, eu me abro para receber, eu me abro para viver, eu me abro para receber a tua bênção, e eu quero ser uma bênção também na vida de alguém. Eu sei que alguém está entendendo essa palavra aqui hoje. Eu sei que alguém está entendendo essa palavra aqui hoje. Quando é que a bênção se manifesta? Amém? Quando eu sei que eu sou abençoado. Quando é que a bênção se manifesta? Quando eu agradeço. E sabe quando a bênção se manifesta? Quando eu me torno uma bênção. Quando eu me torno um abençoador. Quem está preparado para ser um abençoador? Quem está preparado aqui, irmãos? Você sabe de uma coisa? Durante algum tempo da nossa vida, a gente é ajudado, a gente é sustentado, a gente precisa de alguém para tirar a gente do sufoco. Mas a vontade de Deus é que chegue um momento da sua vida que você mude de status e você passa a dar suporte para os outros. Chega um momento da sua vida que a gente precisa ir para um patamar que a gente é que passa a dar suporte, a gente é que passa a abençoar, a gente é que passa a ajudar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus? Por isso que a palavra diz: Abraão, você vai emprestar a muita gente, não vai precisar pegar emprestado. É o que ele está dizendo. Abraão, vai chegar uma hora que é você que vai ajudar as pessoas. Vai chegar uma hora que você vai estar num status, você vai estar num momento da sua vida que a bênção na sua vida é tão grande que você vai ser um canal de bênção. Ser tu uma bênção, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção. Alguém está entendendo, pelo amor de Deus? Essa bênção vai destravar na tua vida, a prosperidade vai destravar na tua vida, a riqueza vai destravar na tua vida. Você vai entender o que diz Atos capítulo 20, versículo 35, que melhor coisa é dar do que receber. Você vai mudar de estágio. Você vai mudar de estágio. Você sabe, quem já brincou de amigo secreto? Quando o amigo secreto foi criado, sabe qual era o propósito do jogo? É que quem desse o presente melhor do que ele recebeu. Esse era o propósito do jogo do amigo secreto. Quando você, no amigo oculto, né? Entende? O propósito é que todo mundo tinha que se preocupar em dar o melhor. Entende? E no amigo oculto, quem deu o melhor recebeu um presente inferior. Mas se ele deu o melhor, esse era o propósito, ele saía feliz da brincadeira. Hoje é diferente. A pessoa que brinca de amigo oculto, ela fala assim: dei só isso, mas olha o que eu recebi. Olha como é que muda a mentalidade. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Para você ver como que é a mentalidade das pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que participam num evento, por exemplo, como o nosso do Aliados. Olha como é que é a mentalidade, Caio. Refrigerante a R$6. Latinha a R$6. Cachorro quente, quanto que foi? R$10. E você acredita que teve gente reclamando? Falando assim, que absurdo, lá na minha rua o cachorro quente é R$7. Como é que pode um evento como esse da igreja cobrar R$10? Olha a mentalidade da pessoa. Ele não está preocupado em abençoar, ele está preocupado em receber. Ele não entendeu que Deus quer usar ele para ser um doador. Ele não entendeu que poderia cobrar R$50 o cachorro quente, mas ele ia pagar feliz da vida, porque ele estava doando, ele estava abençoando. Tem gente, irmão, que na cantina fica esperando baixar o preço para comprar.
Porque no final da cantina a gente fica assim, irmão, não pode estragar, irmão, agora é 2 por 10, era só um. Mas tem gente que não pensa, meu Deus, eu estou ali para abençoar, eu estou ali para ofertar, eu estou ali para ajudar, eu estou ali para ser generoso, eu estou ali porque eu sou um abençoador, que eu sou um doador. Mas não, a pessoa quer esperar a promoção. Na hora da oferta, na hora do dízimo, quantas pessoas nem dão? Não dão, esquece a carteira, leva a carteira para tudo, quando a gente esquecer a carteira, a igreja esquece. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei você, mas você tem que chegar num nível de doador, de doação, de bênção, que você vai estabelecer um valor da sua oferta e vai falar assim, eu nunca mais vou dar menos do que isso. O dia que você estabelecer isso na sua vida e não ficar fazendo conta de quanto vai dar, você começou a entender o que é ser um doador. Você começou a entender o que é ser uma bênção. Você começou a entender o que é estar em outro nível. Quando você fala assim, a minha oferta não é menos que X. Então todo domingo eu vou dar X. Eu não estou falando de dízimo. E quando você chegar no ponto que você fala assim, o meu dízimo não vai ser 10%, vai ser 11%, 12%. Aí sim, quando você chegar nesse nível, nesse patamar, você entendeu o que é ser uma bênção. Enquanto você fica contando centavos para bater certinho com 10%, você ainda não entendeu o que é a bênção de Abraão. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aí alguém pode falar assim, pastor, isso tudo para falar de dízimo e oferta? Claro que não. Claro que não, você sabe muito bem disso, aqui é só um exemplo. Agora olha que interessante. Depois você pesquisa na internet, pesquisa no Google. Lá no Reino Unido, tem um homem chamado Black. Tem na verdade um gato chamado Black, um gato preto, que ele herdou do seu dono, Ben Rea, o nome dele, um negociante de antiguidades. Ele morreu em 1988, não tinha filho, não tinha mulher, não tinha ninguém. Ele deixou 7 milhões de libras para aquele gato, de libras, que hoje esse valor somado equivale a 32 milhões de reais. Um cara rico, trabalhou a vida inteira, não tinha filho, não tinha mulher, não tinha nada, não tinha ninguém, mas tinha um gato. Deixou 32 milhões de herança para o gato. Tem outro indiano, empresário conhecido, Ratan Tata, nome dele, proprietário da Land Rover do Jaguar. Ele deixou uma parte da sua fortuna para o seu cachorro de estimação chamado Tito. Sabe quanto ele deixou para o cachorro de estimação? 600 milhões de reais. Se você for na Europa, tem pets que têm contas bancárias, porque as pessoas que criam amor, afinidade pelo pet, deixa tudo para eles. Tem gatos e animais que andam com colar de ouro, com pedras de diamante, ostentando. E você com medo de usar essa bolsa chique. E você com vergonha de andar nesse carro bacana. E você com medo pensando o que os outros vão falar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? E o pior, ninguém acha um absurdo essas pessoas deixarem milhões para esses animais. Ninguém acha um absurdo. Agora, se você chegar e falar assim, olha, eu vou dar R$1 milhão para a minha igreja comprar o terreno. E você fala isso com a sua família, olha família, vou dar uma oferta de R$1 milhão para a igreja. Tem alguém aqui que vai dar R$1 milhão para a igreja comprar esse terreno. No dia seguinte a família vai fazer uma reunião para reunir com você, para te interditar e falar, você está maluco, está doido, interna, interdita o papai, interdita a mamãe, porque eles são loucos. Mas ninguém fala quando é para o gato e quando é para o cachorro. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então olha que nível nós temos que virar na nossa mente. Você está em outro nível. Você é manifestador da bênção de Deus. Sabia que até hoje tem reuniões de doadores lá fora? Sabe o que é reunião de doadores? São pessoas empresárias ricas
que elas querem abençoar um orfanato, por exemplo. E eles leiloam quadro pintado por crianças. Pintou lá uma arvorezinha, pintou um gatinho, pintou um cachorrinho daquele jeitinho. E eles leiloam. Quem pode dar 10 mil nesse quadro? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não vale nada o quadro. Mas eles querem doar mais, porque eles chegaram num nível de doadores. Quem quer participar desse nível também de doadores? Então vamos mudar essa mentalidade a partir de hoje. Eu queria convidar a equipe de louvor para nós louvarmos aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos vivido hoje no nosso país, no mundo, um medo muito grande. Depois da taxação lá, que você viu a taxação do Trump? Você viu não? Taxou a China foi lá e conversou, negociou, baixou. Lembra disso não? Taxou o Canadá foi lá, conversou, baixou. Taxou não sei o que, foi lá, conversou, baixou. Taxou o Brasil, foi lá e peitou. Como é que pode o negócio dele? Aqui é nós, irmão. Tá pensando que aqui é brasileiro? Aqui é assim, não vai baixar nada. A gente vai dar o nosso jeito. Tá aí, não sei quantos bilhões de prejuízo no PIB interno do Brasil. Não sei quantos milhares de pessoas desempregadas. E você está pensando o quê? Isso mexe com a cabeça do brasileiro. Isso mexe com a sua cabeça. Isso, se você ligar o noticiário, você vai ficar preocupado. É verdade ou não é? Não sei até quando eu vou ter meu emprego, não sei até quando eu vou... Porque tudo é um efeito em cadeia. Dá um problema aqui, daqui a pouco dá um problema aqui, daqui a pouco dá um problema ali. Mas eu não vim aqui hoje para te causar medo. Eu vim aqui hoje para lembrar quem é o teu Deus. Eu vim aqui hoje para te lembrar quem é o seu Pai. Eu vim aqui hoje para te lembrar quem você é. Você é abençoado, você é próspero. Nada vai te faltar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Você vive o que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá... Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à tua terra no seu tempo e para te abençoar por todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor abrirá o seu bom tesouro sobre você. Jesus ficou 40 dias lá no deserto. E ele teve fome. A palavra diz que no final os anjos serviram Jesus. Jesus era carne e osso ali. E ele teve um alimento sobrenatural, porque aquele alimento veio do céu. A tua provisão virá do céu. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha o que diz Salmos capítulo 112, versículo 2 e 3. Salmos capítulo 112, versículo 2 e 3. A sua descendência será o que, meus irmãos? Poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Versículo 3. Na sua casa, diga na minha casa. Diga mais forte, na minha casa há prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Deixa esse texto aí. Na sua casa há prosperidade e riquezas. Amém? Eu quero fechar com o último versículo, que diz assim, meus irmãos, Provérbios capítulo 10, versículo 6. Provérbios 10, 6. Sobre a cabeça dos justos há o que, meus irmãos? Bênção. Diga: sobre a minha cabeça a bênção. Diga: eu tenho a bênção do Senhor. Se você crê que você tem a bênção do Senhor, fica de pé no seu lugar, irmãos. Fica de pé no seu lugar.